Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Olha, eu vou tomar liberdade aqui e fazer uma coisa que nós fizemos ontem. Muito obrigado. Quem dá um copo d'água a um profeta, por ser profeta, vai receber galardão de profeta. E você não deu um copo d'água, você deu uma caneca muito bonita, vai receber um galardão maior ainda. Mas, irmãos, fazer aqui uma coisa que nós fizemos ontem com os jovens, uma coisa bem simples, mas você tem que falar com sinceridade. Eu não gosto quando estou assim no culto, que o pregador ou quem está dirigindo o culto fica mandando a gente falar alguma coisa com quem está do lado. Você gosta? Eu não gosto não. Mas vamos fazer agora? Só para ver se a gente passa a gostar. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: se não sou eu nesse culto hoje, você era a pessoa mais bonita aqui. Bem, como os irmãos estão sorrindo, estou vendo que os irmãos gostaram de falar com a pessoa que está do lado. Vamos continuar então, falando. Aproveitando, eu quero lhe fazer um convite. Quer almoçar lá em casa hoje? Eu sei que está tudo arrumadinho na sua casa, que não tem nada desarrumado lá, não é? Pastor Marcos, aconteceu o seguinte: pastor Irlande foi pregar em nossa igreja e acabou o culto, nós fomos levá-lo para almoçar e demorou o almoço, porque o pastor Fernando Brandão foi encontrar conosco, aquela espera, e para sair o almoço, no final das contas, nós temos um culto à tarde na nossa igreja, que começa às 5h30, então já era 4h30. O pastor Irlande disse assim: não adianta me levar lá no hotel, porque não vai adiantar nada. Vamos fazer uma coisa, pastor. O pastor Irlande está com 80 e alguma coisa. E ele disse assim: vamos fazer uma coisa. E ele na frente comigo. O irmão, nós vamos para a sua casa. Aí eu olhei pelo retrovisor e vi os olhos da minha esposa assim, ó. Aí, porque lá em casa nós somos normais, igual o pessoal da sua casa. Aí, ele disse: e então, os irmãos podem subir, podem tomar o banho, se trocar, e eu fico esperando na garagem. Eu disse: de jeito nenhum, pastor. É claro que o senhor não quer passar no hotel, é que não vai adiantar, vai chegar lá, eu vou dar entrada, a igreja vai ter que pagar uma diária, eu vou sair. Então eu disse: então o senhor prefere assim? E a Cristiane olhando para mim pelo retrovisor. Eu disse: então, pastor, vamos fazer o seguinte, então vamos então, porque realmente não ia dar tempo para nada. Aí nós fomos, quando estávamos chegando pertinho de casa, eu disse: pastor, e eu com um olho nele, eu fiquei com 3 olhos. Um na estrada, outro no retrovisor e outro para ele. Eu disse: pastor, vamos fazer o seguinte então. Eu quero mostrar o condomínio para o senhor, enquanto a Cristiane vai subindo. O vai subindo você já sabe, né? Aí a Cristiane: mostra para ele, amor, o condomínio. Aí eu vi ela falando alguma coisa no ouvido da nossa menina, da Manu. E quando paramos lá, aí elas subiram igual 2 furacões. E quando eu vi que já tinha dado tempo, mas não deu muito tempo não, porque não tinha tempo. Eu falei: vamos subir então, pastor? Aí mandei uma mensagem: estamos subindo. Quando eu mexi na porta, a Manu já estava lá. Falei: oi, pastor, pode chegar e tal. Aí foi mostrar a casa.
Deixa eu mostrar a casa. A Cristiane tinha arrumado o meu quarto e dela para o pastor ficar. Então, porque ela entendeu que era melhor assim, foi arrumando ali para ele ficar. Ficar um pouquinho, né? Porque não dava muito tempo. Só que antes do nosso quarto, tem o quarto da Manu. Então, a Manu veio. Aqui, pastor, a nossa sala. Eu acho que a mãe, em poucos minutos, doutrinou ela lá, como é que devia fazer. A nossa sala, e ela sorrindo em tudo que apresentava. A nossa sala. Agora, aqui, ó, vem comigo para o lugar onde o senhor vai ficar. Ele ia ficar lá. Aí aqui está o quarto dela. Aí ela, aqui é meu quarto. Quando abriu a porta do quarto, tudo que estava dentro do apartamento, fora do lugar, naqueles minutos foram lançados dentro daquele quarto. Aí a Cristiane disse assim, Manu, aí não. Aí o pastor Irlande olhou para aquela montanha de bagunça e falou assim, sorrindo, olhou para a Cristiane e falou assim, não deu tempo, né, irmã? Eu compreendo, não deu tempo. Chegou no nosso quarto estava razoavelmente arrumado, mas a família é uma bênção. E você sabe que não dá tempo de arrumar tudo? Nunca dá. Nunca dá. E nós vamos orar agora, sabe por quê? Porque hoje Deus vai arrumar mais um pouquinho. Amanhã, mais um pouquinho. Depois da manhã, mais um pouquinho. Porque eu queria fazer uma oração e ficar tudo arrumado de uma vez só. Mas não é tudo que se arruma de uma vez só. Porque na nossa vida as coisas mais importantes precisam de processo. Tem coisa que acontece um milagre imediato. É na hora. Mas é milagre também o processo. Eu quero convidar os irmãos à leitura. No livro dos Salmos, no Salmo 27, o verso 4. Estamos muito gratos a Deus, agradecidos a Deus pelo privilégio, a oportunidade desses dias aqui. Agradecidos ao pastor Marcos pelo convite, tão honroso para nós. Eu tenho admiração pela família do pastor Marcos há muitos anos. Quando conheci o pastor Jonair, pai do pastor Marcos, que é um grande pastor em Minas Gerais, uma pessoa muito respeitada, muito querido, ele e a família. E agora eu estou tendo, veja só, a alegria, o privilégio de ser professor do Vitor lá no Seminário do Sul. Então, a nossa gratidão, admiração pela família, o carinho e o respeito. Diz assim o Salmo 27, o verso 4, e eu quero meditar com os irmãos sobre minha família na casa de Deus. Minha família na casa de Deus. Diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que Deus abençoe sua santa palavra em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, que o Senhor trate das nossas almas, trate, Senhor Deus, dos nossos lares, e que a palavra do Senhor tenha sentido para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos agora por aqueles que aqui estão, mas não estão bem. Não estão, Senhor Deus, com as mentes voltadas para o culto. Isso acontece com qualquer um de nós. Pedimos que o Senhor remova as preocupações, as dores, que o Senhor traga do teu bem-estar e do fluir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que Deus colocou no meu coração essa palavra, e é uma palavra bem simples. Bem simples. Mas eu tenho para mim uma convicção que ela é muito útil para as vidas das nossas famílias. A minha família
na casa de Deus. Veja, em primeiro lugar, o que diz o texto bíblico. Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que procuro. Então, me chama a atenção o pedir e o procurar. Pedir e procurar. Por que isso é importante? Porque uma das grandes necessidades que temos é compatibilizar as nossas atitudes com as nossas orações. Pedir e procurar. Muitas e muitas vezes, nós pedimos algo, mas as nossas atitudes, o que fazemos, não está em harmonia com o que pedimos. Está em desacordo. Eu peço algo e faço outro. Um exemplo. Eu peço a Deus para que traga harmonia para a minha casa, harmonia para a minha família. Mal acabou o culto, eu já estou zangando e bravo com todo mundo. Ou seja, eu pedi algo, harmonia, mas estou agindo de um jeito para quebrar a harmonia. Eu peço a Deus para que abençoe a minha vida financeira, que nós consigamos como família acertar as coisas, termos mais controle, mas quando acaba o culto eu vou para um shopping almoçar e almoçar estava programado de almoçar, mas além de almoçar eu começo a comprar quase tudo que eu vejo. Então eu orei numa direção, mas a minha atitude foi em outra direção. A pessoa pede a Deus para lhe dar um casamento abençoado e quer pedir a Deus para que a pessoa solteira, Senhor, me dê um casamento abençoado. Aí pediu isso, está certo, está certo. Mas aí começa a namorar todo mundo. Se você quer um casamento abençoado, não vai ser com todo mundo. Não dá para ser com todo mundo. Não tem como ser com todo mundo e ser abençoado. Você tem que ter critérios muito claros e estabelecidos para a sua vida. Porque senão você sai dando cabeçada para lá, para cá, para lá e para cá. Então, harmonizar as atitudes com as suas orações. Uma coisa eu pedi e procuro. E o que ele pediu e procurou? Que eu possa viver na casa do Senhor. Então, um desejo do salmista era viver na casa do Senhor. Viver na casa do Senhor, meus irmãos, no Antigo Testamento, era mais difícil do que para nós hoje estarmos na casa de Deus. Porque com a santidade, o ambiente do templo, com a distância que muitas pessoas viviam do templo, a casa do Senhor, muitas vezes, era visitada por algumas famílias, algumas vezes no ano, mas pontualmente. Não é como nós aqui. Muitos dos salmos, chamados de salmos de peregrinação, eles eram cantados enquanto o povo, enquanto as famílias se deslocavam do lugar onde moravam até Jerusalém. E iam cantando. Devia ser uma tremenda experiência. Mas note bem, quando ele diz, eu quero viver na casa de Deus, na casa do Senhor, na casa do Pai, nós podemos interpretar e entender corretamente que é vivermos na presença do Senhor, com seu povo em adoração. E aí o texto diz assim, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Então, duas coisas importantes para nós aqui. Quando nós vivemos na casa de Deus, quando estamos na casa de Deus, facilmente nós contemplamos a bondade de Deus. Nós estamos cantando agora, todo o Brasil cantando, aquele cântico que se tornou bem conhecido, tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Então, se tem algo que é real para nós, como crentes, é contemplarmos a bondade de Deus. Deus age no meio do seu povo com bondade. Nós estávamos aqui na sexta-feira, e eu pude ver a bondade de Deus naquele encontro com os casais, em alguns momentos. Eu fui embora, pastor, tão agradecido a Deus de ter vindo aqui. Eu falo isso com sinceridade. Eu tenho sentido, meus irmãos, me sentido tão privilegiado, como pastor, como pai,
como marido. Sexta-feira eu fui embora assim, tão agradecido. Vou contar para os irmãos. Fiquei agradecido com a bondade de Deus na vida de uma pessoa daqui da igreja que eu nem conheço. Eu vi de costas. Se eu olhar para ele aqui agora, eu não sei quem é. O pastor, na hora do almoço, disse para mim que um membro da igreja ficou muito grave no período da pandemia. E que a igreja orou por ele, foram lá para a porta do hospital, parece, oraram, movimento de oração, intercessão pela vida de um irmão aqui da igreja que estava grave. A esposa orando, é isso mesmo que eu entendi, né? Na hora do jantar aqui, eu não sei se o pastor mesmo adora, alguém me mostrou, falou, lá, aquele irmão que ficou muito grave está ali agora. A bondade de Deus. Mas nós contemplamos a bondade de Deus também em outras situações. Por exemplo, situações como enfermidade. A sua família passa por um período de provação, de enfermidade, alguma luta. Mas no meio daquela luta toda, meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos, porque a bondade de Deus está ali ao nosso redor, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Agindo. Um culto como esse aqui agora, se nós fôssemos falar sobre a bondade de Deus para nós, abrirmos os nossos olhos, nós passaríamos aqui dias e dias. Então, quando estamos na casa do Senhor, na presença de Deus, nós contemplamos bondade. Fora da presença de Deus, nós só conseguimos contemplar maldade. Eu tenho ficado impressionado, meus irmãos, como estamos vivendo um ambiente que nos adoece. Nos adoece em que sentido? Em todos os sentidos. Parece que o mundo está nos enfermando. O mundo está assim nos deixando meio desnorteados. Às vezes, quando nós ligamos a televisão, eu não sei, deve ter acontecido isso com boa parte de quem está aqui. Eu gostava tanto de ler jornais. Eu sempre gostei tanto de ver noticiários. Agora perdi a graça. Perdi a graça. A gente não sabe mais se aquilo ou é outra coisa. Tem horas que a gente está escutando uma notícia, a gente não sabe se está sendo informado ou enganado ou desinformado, não sei mais nada. Tem coisas que eu já presenciei ali, eu estava olhando, testemunha ocular, depois eu vi na televisão, parecia que tinha acontecido uma outra coisa diferente do que eu vi. Até eu fiquei assim, será que eu não vi isso não? Mas eu estava lá, eu tenho que acreditar mais nos meus olhos do que nos olhos dos outros. Então nós estamos vivendo num ambiente que parece que é uma coisa esquisita. Eu estava lá em São Luís, num hotel, aí com dificuldade para ligar o Wi-Fi. Liguei lá para o rapaz da recepção e disse, mas como é que é e tal? E ele estava me orientando, tal. Aí ele perguntou, pegou? Eu disse, não. Aí ele, não pegou? Eu falei, não, pegou. Pegou aqui, pegou. O senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Porque o site já abriu aqui com um monte de notícia ruim. Só dá coisa ruim aqui, não tem nada aqui bom aqui, não. Então está no normal. Nós vamos contemplando a maldade. Se você parar para conversar com seus filhos adolescentes, as coisas que estão acontecendo no colégio, você vai ficar apavorado. Se você morar num condomínio, você descer e escutar os adolescentes conversando lá embaixo, você fica pensando que ou você ou eles estão no mundo errado. Irmãos, eu não sei como pessoas que foram criadas na igreja estão conseguindo ficar sem ir à igreja. Porque na igreja é um lugar que nós cantamos sobre a bondade de Deus. Que nós escutamos evangelho, boa notícia. Então, nós contemplamos a bondade de Deus. Quando estamos também na casa de Deus, nós podemos buscar orientação, diz o texto, para buscar a sua orientação no seu templo. Porque nós estamos na igreja, meus irmãos, para exaltarmos a Deus, para colaborarmos, para termos comunhão, mas para aprendermos a viver.
Nós aprendemos a viver com o dono da vida, é com o Senhor da vida, que nós aprendemos a ter momentos bons e momentos difíceis, porque sem a influência, o ensino, a instrução do Senhor, nós não sabemos nem sorrir. A gente sorri do que deveria chorar e chora do que deveria sorrir. Há uma inversão. Nós não sabemos ser pais, nós não sabemos ser mães, não sabemos ser filhos, não sabemos ser cunhados, não sabemos ser gente. Porque é na presença de Deus que nós aprendemos a viver. Eu gosto da história daquela fazenda onde havia um senhor bem idosinho, morando com a filha, o genro e os netos. Um sábado de noite, deram conta lá de que deram falta dele. Sumiu o papai aqui dentro de casa. E a filha, papai, papai, papai. E nada de papai responder. A filha começou a colocar os filhos dela lá, atrás do avô. O marido, atrás do sogro. Ninguém achava. Saíram de dentro do casarão à noite e olharam lá para o celeiro e viram uma luzinha lá no celeiro. Todo mundo correu para lá. Quando a filha abriu a porta do celeiro, viu o pai, idoso, uma Bíblia desse tamanho, letra gigante, uma lamparina, e ele lendo a Bíblia. A filha gritou, papai, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, aprendendo a viver, minha filha. Porque na presença de Deus, nós recebemos instrução, orientação. Tantas coisas acontecem de orientação na vida de uma igreja. O culto das 8h30 estava acontecendo, tinha atividade com crianças. As crianças estavam com certeza aprendendo algo bom lá. Nós estamos aqui agora, tem instrução nesse templo aqui agora, nesse culto. Fora daqui, com certeza tem gente sendo instruída em alguma coisa aqui. A igreja nos instrui grandemente, irmãos. Grandemente. Uma pessoa estava reclamando comigo lá do culto na igreja dela, e falando do pastor, e falando que o pastor tinha muita dificuldade de pregar, que não gostava da pregação e etc. Eu falei, você não gosta do que assim na pregação? Eu falei, eu não gosto, é porque fala muito devagar e tal. Aí reclamou lá. Eu disse, o que ele ensina? Não, é até bom. Fala nada errado, não. Eu disse, e se você lá na sua igreja começar a praticar aquilo que é ensinado lá, você acha que a sua vida muda? Ah, muda. Por exemplo, hoje de manhã, o que ensinou lá? Aí falou o que ensinou. Aí eu disse, se você colocar isso em prática na sua vida tem uma mudança ou não tem? Tem. Eu falei, pois é assim, o que importa é o ensino, né? Se o pastor fala rápido ou fala devagar. Se ele é bonitão, se ele tem calça rasgada ou se ele anda tradicional. Se o cabelinho dele é igual o meu, tombado de lado, ou se ele é arrepiado. Se ele tem tatuagem ou se ele tem muito seguidor no Instagram, isso não tem nada a ver. O que importa para a sua vida é o ensino da palavra. É isso. É você tomar aquilo para si e viver. Agora preste atenção, nós queremos isso para as nossas famílias. Nós aqui, nós queremos que as nossas famílias, elas vivam na casa do Senhor, busquem orientação no seu templo e contemplem a bondade de Deus. Eu quero a bondade de Deus sobre a minha casa, eu sei que você quer sobre a sua casa. E eu, sincera e honestamente, meus irmãos, eu não estou acreditando que as instruções, as sugestões dos grandes influencers é o que a minha casa precisa. Eu estou convicto que a minha casa precisa de valores eternos. Não uma conversa da moda. Porque boa parte desses youtubers não estão nem um pingo preocupados com a sua família. Estão preocupados em ter mais seguidores. Nossos filhos estão cercados disso tudo. E não tem jeito de tirá-los do mundo. Tirá-los desse mundo. Transportar para outro planeta. É aqui que nós temos que viver e sermos luz. Agora, note bem, uma coisa eu pedi, eu procuro.
Então vamos lá, nós aqui, enquanto famílias. O que nós vamos pedir e procurar? Nós vamos pedir para isso acontecer, para as nossas famílias estarem na casa de Deus. Agora, como nós vamos procurar? Eu queria dar alguma sugestão. Em primeiro lugar, você procure buscando ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor você. Você, esposa, busque ao Senhor como na sua individualidade. Você, marido, busque ao Senhor. Você, pai, você, filho, você, avó, avô, você na sua vida, você sozinho, sem necessidade que os outros estejam com você. Você leia a Bíblia, você ore, você esteja presente na casa de Deus, você clame ao Senhor por sua família, porque bendita a casa onde alguém clama a Deus. Irmãos, às vezes nós nos sentimos sozinhos em determinadas situações, mas pense a história de Abraão. Abraão estava carregando consigo e levando consigo, e levou consigo um sobrinho, que para ele era como um filho. Ló. Abraão estava levando Ló. Chegou uma hora que Abraão e Ló se separaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas Abraão continuava intercedendo por Ló. Ló, meus irmãos, estava num mundo, mas num mundo de valores invertidos, e ele um estrangeiro. A cidade de Sodoma, meus irmãos, tornou o pecado como padrão. Mas o mundo sempre foi assim mesmo, não é coisa de agora. E Ló está ali, absorvendo aquela cultura. As filhas de Ló absorvendo aquela cultura. A mulher de Ló gostou do lugar. Ló está lá. Mas Deus desagradou-se daquele lugar de uma maneira que traria juízo sobre aquele lugar. Aí diz a palavra de Deus: lembrou-se o Senhor de Abraão. Lembrou-se o Senhor da avó. Lembrou-se o Senhor da mãe. Lembrou-se o Senhor do irmão. Lembrou-se o Senhor do pai. Lembrou-se o Senhor do filho que ora pelo pai. Lembrou-se o Senhor da avó que ora pelo neto. Lembrou-se o Senhor da mulher que ora pelo marido. Lembrou-se o Senhor do marido que ora pela mulher. E trouxe livramento sobre a vida do outro. Porque muitas e muitas vezes Deus livra uma pessoa da família por conta da intercessão de outra pessoa da família. Você que tem avô e avó crentes, você pode dar graças a Deus. Tem coisas que Deus te livrou que você nem tem ideia que livrou por causa do amor, da consideração, das orações dos seus avós por você. Tem coisas que Deus tem te livrado por causa de outras pessoas da família. Então, ore você. Segundo lugar, procure buscar a Deus em família. Irmãos, é muito difícil nos dias de hoje buscarmos a Deus em família. Por quê? Porque o mundo tem uma dinâmica muito diferente. Quando eu era uma criança, lá em casa, minha mãe que conduzia mais essas coisas de vamos orar. E se a minha mãe falasse, vamos orar, meu pai sempre foi um líder na igreja, diácono, uma vida consagrada, etc. Mas dentro de casa, assim, quem chamava mais para essas coisas era minha mãe. E se a minha mãe chamasse, meu pai ficava junto ali. E o seguinte, a minha mãe dizia assim, vamos cantar o hino tal. Então, abria o cantor cristão ali, o cantor cristão, e cantávamos um hino. Até isso colaborava. Por quê? Porque você tem a letra na mão para todo mundo cantar. Aí ela dizia, vou ler a Bíblia. Aí abria a Bíblia e lia a Bíblia. Cantava o hino e a minha mãe fazia uma oração. Às vezes pedia às minhas irmãs, a mim para orar, mas ela orava. Então, está feito o culto doméstico. Hoje, para nós termos um momento em família,
Só Jesus Cristo salva. Por quê? Por causa até dos horários das famílias. Na hora que um está saindo, o outro está chegando. Está chegando, o outro acabou de sair. Tem um outro problema também, que é o chamado telefone. Todo mundo está ocupado em busca da última fofoca. O que aconteceu na vida do artista tal? Essa coisa vazia, meus irmãos, essa coisa que não acrescenta em nada. Quem saiu da fazenda, quem entrou, quem foi para o Big Brother, quem vai participar, essa coisa rasa que nos adoece, que nos deixa de miolos moles, distraídos com o que não importa. Tem também a nossa fofoca particular. É zap para lá, é zap para cá, é zap para lá, é zap para cá, é zap para lá, é zap para cá. Você imagina uma casa como lá em casa? A Cristiane é médica pediatra. Ratim! Doutora, e acabou de espirrar mais uma vez hoje. E já chorou. Aí daqui a pouco, doutora, levou no consultório de tarde. Aí falou lá, explicou. Quando chega de noite, continua chorando. Continua chorando. E eu sou pastor. Olha que conjugação bacana. Quando a gente tinha telefone fixo, que usava mais telefone fixo, teve um dia que o pessoal lá da, não sei nem de qual operadora, ligou lá para casa. Falou, aí é comercial ou residencial? Eu disse, é residencial. Não, é sério, eu estou perguntando porque a operadora aqui, a empresa precisa saber. Eu falei, não, aqui é uma casa. Olha, porque tem muita gente usando o comercial como se fosse, o residencial como se fosse, o comercial como se fosse residencial, não sei o que lá, não sei o que, e nós precisamos saber. Eu falei, mas por que o senhor está achando que aqui em casa é uma venda, uma loja, uma empresa? O que é? É pelo número de toques que tem para esse telefone. O número de chamadas aí. O senhor tem... Quantas pessoas moram aí? Eu e a minha esposa. Eu falei, mas vocês ligam mesmo, hein? Então, para todo mundo se encontrar, tem uma outra coisa também, liderança. Lá em casa eu tenho a impressão que todo mundo nasceu para ser presidente da República. Você, para conseguir falar lá em casa, você tem que se inscrever num negócio e pedir pela ordem. Por quê? Porque você vai fazer um simples culto, um fala assim, não, vamos ler números. Aí a irmã pergunta para mim, por que número? Porque eu não sei nada de número, eu quero ler números hoje. Aí o outro, não, é João hoje. Não, o outro é Salmos. Todo mundo participa da escolha, você demora, tem que quase fazer uma assembleia para ver qual o texto que vai ser lido. Vamos cantar. Aí a mãe escolhe o hino e começa a cantar. Aí a criança vai e quer cantar outro. No final das contas, eu estou como? Senhor, não deixa eu esquecer que eu aceitei Jesus. Por que eu estou te contando isso? Porque na sua casa deve ter lá alguma dificuldade também, não tem não? Quem tem dificuldade para fazer um culto doméstico na sua casa, além de mim? Nós temos um grupo bom que não sabe nem o que nós estamos falando. Nós temos um grupo considerável que ainda não sabe o que é culto doméstico. E não levantou a mão, não. Qualquer família normal tem dificuldade, meu irmão, nos dias de hoje. Porque o meu tio Silas não tinha. Porque o meu tio Silas fazia culto todos os dias, 2 vezes. Com 10 filhos. Mas o mundo era outro. Todo mundo vinha e ficava ao redor naquela cozinha grande na roça. E o tio Silas, antes do almoço, lia um versículo da Bíblia, fechava, orava. Se tivesse visita, cantava um hino e todo mundo ia almoçar. Depois de tarde, antes da janta, lia a Bíblia, fazia oração e cantava um hino. E ele era quem lia, quem orava, quem cantava, quem escolhia. E os filhos, se alguém começasse a fazer alguma coisa, ele olhava, ele não falava. Porque ele ensinava os filhos por controle remoto. Ele olhava e todo mundo entendia o que estava acontecendo.
Ele não precisava falar nada. Eu não sei, aquela psicologia dos antigos. Ele olhava, todo mundo se aprumava. Ele fazia 2 cultos. Mas eu não sou o tio Silas e nem você. E nós estamos no ano de 2023. Todas as crianças já nascem formadas em advocacia. Com especialidade em recursos. No processo civil, eles não precisam nem ir para a faculdade. Todos os seus filhos nascem com processo civil na cabeça. A parte de recurso. Tem um recurso, por exemplo, no direito chamado embargo de declaração. Embargo de declaração, tem um advogado rindo aí. Embargo de declaração é um recurso quando tem, assim, uma contradição na decisão. O juiz fundamentou numa direção e decidiu na outra. Então, deu uma confusão. Como é que argumenta uma coisa, mas decide outra? Embargo de declaração é quando o juiz, também na sentença, ele escreve de uma maneira que não está muito clara. Então, tem que esclarecer. Dificilmente quem julga o embargo de declaração vai mudar a decisão. Mas vai ter um trabalho enorme de fazer uma outra sentença explicando a sentença do outro juiz. Mas embargo de declaração é usado também para protelação. Protelar a decisão, jogar para frente a decisão. Não dar fim à decisão. O juiz decidiu, mas o advogado entra com embargo de declaração para poder ganhar mais um tempo até acabar de ser julgado. Alguns, você é advogado aqui, não, outros lá fazem isso. Os filhos nascem sabendo muito sobre recursos, eles gostam de embargo de declaração. Porque pergunta uma coisa para a mãe fala, e às vezes a mãe tem que responder assim, não, porque não. Aí eles entram com embargo de declaração. Como não, por que não? Como não, por que não? Isso não é resposta para a decisão. Tem que fundamentar a decisão. Aí, às vezes, apela. Lá em casa, eu sou primeira instância. Ela é o Supremo Tribunal Federal. Às vezes, quando é concedido aqui na primeira instância, nem pergunta ao Supremo. Fica todo mundo aí, todo mundo concorda com a decisão. Então é difícil, mas eu queria te fazer um pedido. Você não pode desistir da sua família. Porque essa é a família que Deus te deu. E você também não é perfeito. Então, procure um momento que essa família, com todas as falhas, com todas as dificuldades, se reúna, faça uma oração, leia a Bíblia, cante um louvor. E Deus, no dia a dia, vai fazer uma obra. Ore pelos enfermos. Ore pelas decisões que são tomadas em família. Nossas famílias precisam tomar decisões diárias. Às vezes a mudança de uma escola, de um filho, como nós vivemos mudança de escola lá. Nossos filhos estudaram, a menina 10 anos numa escola, o menino 7, ele é mais novo. Todos os dois só naquela escola. Ano passado fizemos uma mudança de escola. Irmãos, para fazer uma mudança de escola, nós oramos, nós buscamos a Deus orientação. Se nós erramos na decisão de mudar de escola, eu estou confiante de que o Senhor vai consertar, porque Deus sabe que nós tomamos aquela decisão que parece simples, em oração, pedindo a Deus, buscando ao Senhor, esperando uma resposta, e fizemos entendendo ser o melhor. Então tomamos uma decisão, e na hora que tomamos a decisão, combinamos com os filhos. Se entendemos depois que não deu certo, nós não vamos jogar a culpa em ninguém. Essa decisão é de todos nós, com base em oração. A Manu disse, eu acho que é da vontade de Deus mesmo, porque o meu pai jamais ia aceitar nos tirar daquela escola, e o meu pai foi lá, olhou a outra escola, nos levou, e eu estava orando por isso.
Então, meus irmãos, uma coisa simples, nós precisamos orar, é simples, mas não é tão simples. Nós precisamos orar em família sobre as decisões, orar com gratidão pelas refeições. É melhor enquanto você está orando, você está escutando o talher batendo lá e alguém comendo na hora da refeição? É melhor alguém comer apressado lá, escutar alguém orando, do que porque tem um apressado, uma apressada, vocês acabarem não orando. Porque o apressado vai acabar ficando com vergonha de ser tão apressado, uma hora vai parar e vai ter um pingo de educação e vai esperar. A mãe estava orando. O menino começou a comer na hora que a mãe estava orando. A mãe abriu os olhos. Quando olhou, a avó, que já estava de olho também, disse: deixa, não fala nada não, ele está com fome, no meio da oração. A mãe continuou, presta atenção, nós convivemos com isso. Até eu, tem dia que na hora da oração dou uma aberturinha no olho para ver como é que está a situação. Você nunca fez isso, não? É só eu mesmo, né? Pastor, nossa igreja aqui é uma igreja extraordinária. Eu acho que eu morri e esqueci. Eu acho que nós estamos no céu. Teve um dia que eu estava acompanhando o meu pastor. Eu era um adolescente querendo ser pastor, ficava atrás do pastor para tudo quanto é lado. O pastor fez uma oração tão enérgica na casa de uma família, eu estava do lado dele, que eu abri o olho assim, olhei o pastor e o pessoal, porque o marido gritou assim, o marido bem novo, a mulher nova, ela com a menininha no colo, e o marido disse assim: eu não aguento mais, eu quero é parar de sofrer. Ah, irmãos, o meu pastor era um homem manso, mas ele ficou bravo. Ele falou que o irmão quer parar de sofrer. Vamos orar. Senhor, está aqui fulano de tal. Quase que eu falo o nome agora. E ele quer parar de sofrer. Parar de sofrer. No mundo tereis tribulações. Então tire-o deste mundo. Irmãos, eu abri o olho. Eu dei uma olhadinha. O pastor acabou de orar e disse assim: vocês, em vez de estarem aproveitando a juventude, a vida, se abraçando, se beijando, com gratidão pela vida dessa criança, vocês estão sendo ingratos. Pensem nisso. Eu peguei e saí. Boa tarde. E o pastor era manso. Ficou bravo esse dia. Ele era manso, mas era uma pessoa normal. Ore nas horas das refeições. Ore quando for fazer um passeio. Você já notou que às vezes nós vamos fazer um passeio e a briga já começa na saída de casa? Irmãos, quando Deus não está num negócio, parece que tudo é motivo. Se você fez uma comida e ninguém comeu, é motivo para brigar. Se você fez uma comida e todo mundo comeu tudo, também é motivo para brigar. Fulano chegou aqui e comeu tudo. Então, se come muito ou se come pouco, sem Jesus dá confusão. Com Jesus, se comer pouco ou comer muito, o negócio já fica mais controlado. Passeios. Na volta de um passeio, entre em sua casa ou pare o carro. Agradeça a Deus. Eu me lembro da minha mãe falando: antes de descer, vamos orar. Senhor, obrigado, que nós fomos, voltamos, estamos bem aqui, nada de ruim aconteceu. O pneu do carro furou, mas tinha um pneu para substituir. Estamos aqui, graças a Deus. Então, gratidão nas viagens, etc. Nas datas comemorativas. Orar agradecendo a Deus pela vida do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Outra coisa muito importante para que a nossa família, nós procuremos o que cabe a nós fazer. Então, buscar o Senhor. Também, testemunhar. Testemunhe.
Sua família precisa muito do seu testemunho. A família precisa muito do testemunho. Testemunhar como assim? Olha, eu quero dizer coisas bem práticas aqui. Primeiro modo de testemunhar que eu quero destacar: tem uma vida devocional dentro da sua casa. A gente não ora e nem lê a Bíblia para sermos vistos pelas pessoas, não. Nós oramos e lemos a Bíblia diante de Deus, mas nós não podemos negar que ler a palavra em casa e que orar é um grande testemunho para a família. Nós não podemos negar que os filhos vendo os pais lendo a palavra de Deus e orando é um grande testemunho. Nós não podemos negar, meus irmãos, que o testemunho de oração, de leitura da palavra de uma esposa, de certa maneira comunica muito para o marido. O marido orando e lendo a palavra em casa comunica muito para a esposa. Mas quando nós mandamos, principalmente os filhos, ir ler a Bíblia, ir orar, e eles nunca nos veem fazendo isso, nós estamos numa estrada de mau testemunho. Então leia a palavra e ore na sua casa como testemunha. Uma outra coisa ligada a isso: esteja na casa de Deus, você. Irmãos, quando nós saímos de casa e vamos para um culto, nós estamos testemunhando. Eu me recordo bem que quando criança, iniciozinho da adolescência, eu me perguntava: o que meu pai gosta tanto na igreja? O que meu pai gosta tanto da igreja? Meu pai sempre levantou muito cedo, levantava de madrugada. Às vezes trabalhando o dia inteiro. Quando chegava à noite, dia de quarta-feira, ia para o culto. Na nossa cidade, lá na nossa igreja, dia de sexta-feira tinha culto nos lares. Meu pai não perdia um culto no lar. Domingo acordava, ia para a igreja, escola bíblica dominical, depois o culto. Às vezes ficava em reunião com o pastor, porque as igrejas viviam com tanta reunião com o pastor, os diáconos. Quem é que é diácono antigo, hein? Não tem também ninguém, tá bom. Reunião com o pastor, e naquela época as mulheres cozinhavam dia de domingo, lembra? Nem lembra, né? Aí acontecia da gente ficar lá na porta da igreja toda a vida, esperando meu pai com o pastor lá, tudo quanto é problema. Eu ficava até meio chateado. Pai, toda a vida lá. Chegava em casa, almoçava. 3h da tarde, pastor, culto de evangelismo. Estávamos nós lá. 1h no meio da praça, outra hora no meio da rua, outra hora no sítio de alguém, na fazenda de alguém. Esta é a primeira igreja batista de Manhumirim. Você que está ao alcance da nossa voz, irmãos, e nós lá, o irmão Abadias tocando os atribulado coração. 6h da tarde, olha como é que dava tempo para fazer isso tudo. 6h, união de treinamentos. 7h30 da noite, culto de novo. Eu pensava, meu Deus, nós vamos morrer nessa igreja. Meu sonho era fazer uns 18 anos, para poder largar aquilo tudo. Mas aí, o Senhor, na sua infinita bondade, eu poderia hoje ser uma estrela do futebol mundial. Aí eu passei a gostar daquilo tudo. Agora eu ficava a me perguntar, o que o meu pai acha disso? Ele estava testemunhando. Você sai de casa um domingo de manhã, às vezes larga a sua família toda lá e você fica triste. Mas preste atenção, não fique lá, venha para cá. Você está testemunhando. Quando você chega em casa e encontra todo mundo lá ainda meio sonolento, e você com a sua Bíblia na mão, não precisa pregar um grande sermão. Já pregou. Já pregou. Queria dar uma sugestão aqui. Procure incluir a sua família em coisas da vida espiritual da igreja, que seja, por exemplo, como esse congresso. Fascinante Jesus. Procure incluir.
Um movimento tão grande, gente tão boa, gente tão especial, um momento de alegria, um momento de algo maior assim que a igreja faz na vida da cidade, que pode ter um impacto tremendo na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Então não perca essas oportunidades, esteja ali, testemunhe, vá, procure ser dizimista e ofertante na casa de Deus como testemunho. Os filhos percebem muito aquela atitude de fidelidade. Igreja, meus irmãos, não vende nada. Aqui não vende bênção, não vende presente, pedaço de terreno no céu. Aqui não vende um pedaço da cruz de Cristo. Aqui não vende cura. Aqui não vende nada. Isso aqui é um milagre. É um milagre do quê? É um milagre da fidelidade, do trabalho honesto das famílias da igreja, que entregam os seus dízimos e as suas ofertas, e os filhos vão percebendo o que é de valor para aquela casa, para aquela família. E quando você semeia na obra de Deus, a sua própria família é super bem beneficiada. O que a igreja acrescentou e deu aos meus filhos de espiritual é uma coisa que eu jamais vou conseguir pagar. Boa parte das famílias que se reúnem aqui, elas são o que são. Os filhos fizeram escolhas totalmente influenciados pela vida da igreja. Por pessoas da igreja que eles viram, tomaram como modelo. Casamentos que eles presenciaram aqui, que eles viram aquela noiva entrando, vida consagrada, esperou, aquele noivo, vida consagrada. Isso tudo, meus irmãos, vai formando um cabedal, uma quantidade de informações e de influências que são extraordinárias. Curas que os seus filhos presenciaram, que a sua família viveu, que quando ela for enfrentar um momento de enfermidade, ela irá se inspirar. Como é que a gente vai pagar tudo isso? Não se paga. Agora nós ofertamos. Eu quero sugerir aos pais que quando forem ofertar, expliquem para os filhos o que vão fazer. Se a família puder vir junto à frente entregando, a família venha junto, casal de mãos dadas, entregando dízimo e oferta. Se você vai fazer uma transferência eletrônica, não faça aquilo de qualquer maneira. Você explique para a sua família e diga para a sua família que vocês estarão entregando o dízimo e a oferta ali pelo celular, pelo aplicativo. Façam um momento de oração e na hora da consagração aqui vocês consagrem juntos a bênção de ser uma família que semeia na obra de Deus, que tem amor pela vida da igreja de Cristo e que está comprometida. Isso é um tremendo testemunho. Procure viver a palavra de Deus. Tire todo o empecilho. E eu quero que você continue com essa boa atenção que está me dando. No outro culto eu passei da hora muita coisa. Eu peço até desculpas. Eu acho que desse também eu já passei. Que horas que acaba esse culto? E quando tem pregador de fora? Quando tem pregador assim de fora, gente boa. Olha bem, 12h30 quando tem pregador de fora. Nós vamos tentar nem 12h30, mas quem sabe 12. Posso continuar um pouquinho mais aqui? Porque eu tenho certeza que é uma coisa muito prática, mas vai abençoar a sua família. Olha só, colabore. Colabore para que a sua família esteja na casa de Deus. Colabore como? Felipe, me ajuda aí. Ajude, o que está escrito ali? Tem um pessoal que não, só a primeira. Lê junto. Não, tá bom. Arrumar. Irmãos, tem famílias. Eu sou pastor há 26 anos. Eu tenho certeza
Que isso que eu vou falar agora parece simples, mas é muito importante. Parte das famílias já chegam no culto estressadas, por causa de arrumação de casa. Por quê? Porque tem que ter uma colaboração para a família estar no culto. Imagine, por exemplo, aquela casa que tudo quem faz é a mulher. Aí a mulher tem que levantar mais cedo. Ela tem que passar o café, ela tem que arrumar isso, tem que arrumar um negócio, tem que fazer o outro negócio. Aí ela tem que arrumar as crianças. Às vezes ela tem que arrumar até o marido. Até o marido. Ele não sabe nem o que vestir. Na hora que ela está quase saindo, ela olha para ele, mas você vai sem fazer barba assim? Volta lá. Não vai pentear o cabelo? Até o marido ela tem que arrumar. Agora preste atenção. Numa casa dessa, tem um fator ainda que eu não coloquei aqui. Ela tem que atuar na ressurreição dos filhos. E às vezes ela tem que atuar na ressurreição do marido. E às vezes na parte da ressurreição, que tem que acordar todo mundo, ela ainda escuta debates. Tem certeza que tem que ir? Não sei, às vezes o próprio marido puxando para trás. Irmãos, quando uma mulher dessa chega e senta aqui, ela já está esgotada. Às vezes no carro já houve até discussão. Aí a pessoa chega no culto até sem graça. Você já pensou todos os domingos os filhos presenciando uma discussão na hora de ir para a igreja? Você precisa colaborar. Tem que haver um acordo, uma vontade. Se uma família tem 4 ou 5 pessoas morando naquela casa, tem que ter pelo menos uns 2 ou 3 puxando para frente, puxando adiante. Então, marido, eu queria lhe pedir uma coisa. Você é o cabeça. Você é o líder. É o bonitão do lar. Amém? Então, haja como tal. Eu vou repetir. Você é o cabeça. Você é o líder. Você é o máximo. Bonitão de Jesus. Então, para de agir igual criança. Porque não fica bem para você. Você precisa se interessar por sua família. E você precisa entender que a sua esposa não aguenta te carregar. E se você deixar, ela vai se tornar a líder dessa casa e você não poderá reclamar. Mulher, se seu marido é esta peça pesada, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, não desista, você continue. Na hora que esse homem acordar, ele acorda, mas você continue, por favor. Porque senão a casa fica sem uma liderança. Fica todo mundo morto domingo de manhã. Quero pedir aos filhos. Filhos, deitem do sábado à noite, sabendo que amanhã é o dia do Senhor, alegria para todos nós. Dia de adorarmos a Deus. Irmãos, todo sábado de noite tem alguma coisa nesse mundo. É casamento até tarde. É aniversário de 15 anos. É não sei o que, é luta de madrugada que vai ter do UFC. É corrida de não sei o quê. São tantas coisas. Então note bem, toda casa tem desculpa para não ir domingo de manhã para a igreja. Eu sou pastor, e se eu não tiver cuidado, eu não vou na igreja domingo de manhã. Então procure a arrumação da casa. O que mais? Transporte, não tem lá não? Transporte. Por quê? Porque os idosos, por exemplo, muitas vezes precisam que alguém traga. Adolescente, criança e jovem, muitas vezes precisam de o pai levar, a mãe levar, alguém levar. Então colabore no transporte.
Pontualidade. Oh, glória a Deus. Pontualidade. Ora, se o culto começa 10h15 aqui. Ora, 10 horas, se você estiver penteando o cabelo ainda, vocês vão chegar atrasados. É ou não é? E agora preste atenção. Olha a revelação que eu estou tendo. Estou tendo uma revelação. Eu vejo que aqui, algumas pessoas, quando dá 10 horas e alguém da casa diz assim, já são 10 horas. Eu vejo alguém respondendo, mas o culto é 10h15. Começou a perturbação. O culto começa 10h15 aqui, não no espelho da sua casa. Para chegar de lá até aqui, gasta um tempo. É ou não é? É, meu apoiador ali, ó. Esse menino vai virar pastor. Então, se você demora 40 minutos para pentear o cabelo, você tem que começar a pentear esse cabelo mais cedo. Se você quer a sua família na casa de Deus, senão fica com o cabelo embaraçado até a hora do culto. E na hora do culto você resolve desembaraçar. Preste atenção numa coisa. Eu, João Emílio, demoro quanto tempo para me arrumar? 10 minutos, o meu amigo está dizendo. Qual a opinião de vocês? Meia hora, está dizendo ali? Quanto mais aqui? 5 minutos. Eu quero avisar os irmãos. Ele está dizendo 5 minutos. Eu demoro 1 minuto e meio. Vocês que estão duvidando à toa. Espera aí. Primeiro lugar, vai acabar esse culto aqui. Se Deus quiser, nós vamos almoçar. E do jeito que me deram um almoço bom ontem, eu estou até animado para o almoço de hoje. Mas então, vamos almoçar. Quando a gente voltar, o que eu chego e faço? Vou direto tomar banho. Por quê? Porque eu fui criado pela minha mãe. E quando a gente entrava dentro de casa, a mãe falava o quê? Vai tomar banho. Então eu fui criado pela minha mãe e casei com uma parecidíssima com ela. Aí quando eu chego lá, vai tomar banho. Então eu chego e tomo banho. O horário do banho está resolvido. Ou você acha que eu deixo para tomar banho na hora do culto? Eu tomo banho. Aí eu pego, está lá a roupa. Então vamos, dispara aí o cronômetro. Olha só, coloca a meia, pega a calça. Quantos segundos eu gastei para colocar essa calça? 10 segundos. Esse menino conhece a minha vida. Pego a camisa. Eu gasto quanto tempo para colocar essa camisa e abotoar a camisa? Mais uns 20 segundos lá, vamos colocar 30 segundos? Muito bem. Colocou o cinto, mais 10 segundos. O sapato, eu enfio o pé dentro do sapato. Pego o blazer e saio com ele na mão ou coloco. Quantos segundos? E o cabelo? Eu demorei quanto tempo, gente? Agora preste atenção. A minha esposa e a minha filha gastam quanto tempo? Não vou falar. Mas elas têm que começar mais cedo. Entendeu ou não entendeu? Então isso é claro. E por fim, para acabar, para a gente cumprir o compromisso aqui, de terminar quase na hora, eu queria pedir a você, abandone o ministério da pilha. O que é o ministério da pilha? A irmã acabou de me explicar ali, e falou, pastor, em vez de pilha, fale o ministério da lenha. O que é o ministério da lenha? Jogar lenha na fogueira. O ministério da pilha é o quê? É botar pilha, pilhar, colocar a sua família nervosa com relação a alguma coisa da vida da igreja e vai pilhando. Você chega e diz assim, você notou, amor,
o pastor Léo. Ele nem está aqui, então eu já estou até falando dele. Notou o pastor Léo? Passou, falou com Alexandre, falou como é o nome dele? João, que nome bacana, parabéns. Falou com João Marcos. Com você parecia que você nem existia. Você está botando pilha. O marido não está nem incomodado com aquilo, ele nem percebeu. Mas está você. No outro domingo, de novo. Hoje foi pior, tá? Hoje foi pior. Grudou naquele pastor do Rio que estava ali, parece que passou em cima da gente, nem enxergou. E você vai pilhando, vai pilhando, vai pilhando. Daqui a pouco está o seu marido perguntando: o que o pastor Léo tem contra mim? Tem nada. Veneno da sua esposa. Pilha. Irmãos, os cônjuges aqui, vamos abrir os olhos para uma coisa. Ninguém aguenta pilha de cônjuge. Ninguém. Se a mulher começar a falar uma coisa, 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 ainda que ele não concorde, ele vai discutir com ela, vai defender, vai falar, daqui a pouco ele está comprando aquela briga. Mulher também não aguenta pilha de marido. Os filhos não aguentam pilha. Não fale mal de pastor, por favor, o mundo todo já está falando mal. Todas as vezes que nós somos retratados em filme, todas as vezes que nós somos retratados em série de programas de séries, todas as vezes que nós somos retratados em novela, é pastor com cara de doido. Não tem gente boa lá. Todas as vezes que igreja é retratada, todas as vezes que igreja é usada de modo pejorativo e negativo. Boa parte das pessoas no Brasil pensa que aqui tem um monte de gente que não pensa por si própria, que vem aqui para ser hipnotizado, e sai todo mundo assim, com ódio no coração, que aqui tem discurso de ódio. Já notou que no mundo agora, amor é um negócio que você não pode falar a verdade? No mundo de hoje, amor está desconectado de verdade. Não existe isso. Só que à luz da palavra de Deus, amar é ser também verdadeiro. Então note uma coisa, deixa o mundo falar o papel dele. O ministério do mundo é esse. O seu ministério é o da edificação. Que Deus abençoe a sua vida e que na sua casa você seja um instrumento vivo do Senhor, para que você e sua casa sirvam ao Senhor.